Olá, bom dia. Hoje é 2/12/2024, Antigo Testamento, parte 1374. Deus abençoe você e sua família, que o Espírito Santo fale ao seu coração e olhe essa palavra com intenção boa e você entenderá, compreenderá, se você olhar com intenção boa. Então as pessoas olham para Mica e olham para o Levita e vê que eles estavam querendo fazer a vontade do Senhor sem poder. Mas naquele tempo ninguém fazia o que parecia, todo mundo fazia o que parecia bem aos seus olhos. Não estava tendo sacerdote, sumo sacerdote, não estava tendo rei, não estava tendo nada. Então todo mundo queria buscar a Deus, porque não buscar a Deus era ruim. Tanto que até Mica começou a fazer os cultos com imagem efraimita, era um efraimita. Começou a fazer cultos com imagens de escultura, de fundição, porque todo mundo queria buscar o Senhor. E o desespero, não sabia como. Quem é que sabia sacrificar um animal, fazer holocausto, oferta, a não ser as tribos, quem foi escolhido? E passou um período que quando Sansão morreu, quando os filisteus começaram a dominar, quem é que ia fazer isso? Então todo mundo estava querendo alguém que julgasse, alguém que reinasse, alguém que ensinasse a lei, os mandamentos do Senhor. Por isso que Mica consagrou ele para ser o sacerdote. Como ele disse, vou te assalariar. Eu vou te dar o sustento, o vestiário. Então, seja o nosso sacerdote, consagrou ele como sacerdote. Mica queria estar com aquele homem, porque aquele homem representava Deus. Mica representava Deus, era um levita de Belém, era um levita da tribo de Judá. E a tribo de Judá tinha recebido heranças, e a tribo de Judá eram umas pessoas que seguiam a lei, os mandamentos, tinha pessoas que liam, que orientavam. Todo mundo sabia que eles tinham o costume de ler a palavra, e Deus fazia bem eles, e Deus era com eles, Deus dava vitória a eles, Deus dava conquista a eles. Então todo mundo queria alguém, e de repente aparece um levita de Belém, da tribo de Dan, da tribo de Judá. Então todo mundo queria. Naquele tempo o pessoal estava ansiando por Deus. O pessoal queria alguém. Veja que ele disse, agora sei que o Senhor me fará bem. Quando ele falou o Senhor com um S maiúsculo, representando o Senhor mesmo. Não é uma imagem de fundição, não os seus deuses. Nesse momento ele nem pensou nos seus deuses. Ele pensou em Deus, ele estava ansiando, querendo Deus. Todo mundo estava como se fosse preocupado naquele tempo. Então, os danitas buscavam herança e tomam Lais. Lais era uma cidade que tinha naquele tempo. Naqueles dias não havia rei em Israel, não havia rei. E nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava parecer herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte, bastante terra. Então entenda, todo mundo fazia o que parecia bem aos seus olhos, quer dizer que não estava tendo um sacerdote, não estava tendo um líder para orientar a lei, os mandamentos, a vontade do Senhor. Todo mundo estava fazendo o que parecia bem, não tinha rei. Principalmente um rei que servisse a lei, os mandamentos ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Estava uma situação muito difícil. Enviaram os filhos de Dan, da sua tribo, 5 homens dos seus confins, homens valorosos de Zorar e de Astaol, a espiar e a rastejar a terra. E lhes disseram, ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. Então eles foram até a casa de Mica e passaram a noite. Veja que Mica era um cara que zelava bem por a hospitalidade, hospedava os outros, ajudava. E quem foi que disse que ia ajudar? Fazer o bem errado? Não é. Dependendo se Mica estava fazendo o culto com imagem ou não, ele estava fazendo o bem, ele estava ajudando, ele estava sendo hospitaleiro. Até aqueles 5 homens, eles foi e hospedou. Mica não estava errado, estava ajudando. E vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica e passaram ali a noite. Então Mica ia passar a noite. O próprio Mica chamava e ajudava. E quando eles estavam junto à casa de Mica, conheceram a voz do jovem,
do levita, e chegaram-se para ele e lhe disseram: quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? Então eles conheceram o levita. E eles tinham também o levita como uma pessoa de Deus, como um homem de Deus, como um homem que poderia consultar a Deus e Deus falar com ele, porque as tribos, tanto de Levi como a tribo de Judá, o povo de Israel em si, eles tinham o costume de ouvir a lei, os mandamentos, e os líderes que dominavam faziam holocausto, o sacerdote, o sumo sacerdote. E só o nome levita já dizia, ele é de Deus, ele participa das coisas de Deus. Ele é responsável para cuidar, para guardar o tabernáculo, como ele era escalados para ficar ao redor do tabernáculo. E ele lhe disse: assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado e eu lhe sirvo de sacerdote. Então Mica querendo comunhão com Deus, querendo ser do Senhor, querendo ser um bendito do Senhor, querendo agradar o Senhor, querendo cultuar o Senhor. Então Mica colocou quem? Um levita como sacerdote. Para quê? Para ter comunhão com o Senhor, para fazer a vontade do Senhor, para cultuar o Senhor. Porque ninguém estava fazendo isso. Ninguém fazia, todo mundo fazia o que parecia bem aos seus olhos. E aqui ele queria algo com o Senhor. E Mica estava ajudando, fazendo bem, sendo hospitaleiro. Gente que olha com maus olhos e diz, ele queria fazer a vontade do Senhor da maneira deles e tal, estava errado. Não, até aqui Mica estava fazendo bem e tentando a comunhão com o Senhor.